Que a graça de Deus e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos os irmãos e amigos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino e a irmã Sandra. Nesta noite queremos lhes trazer uma mensagem sobre o tema Construindo Pontes. Construindo Pontes é o tema da nossa mensagem. Vamos ler uma escritura em Mateus capítulo 5, versículo 9, que traz a seguinte mensagem: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Queridos, estamos vivendo num mundo de guerra. Ultimamente temos a guerra contra o Covid-19. Temos muitas vacinas, dezenas de vacinas sendo pesquisadas, sendo construídas, sendo criadas para combater o vírus do Covid-19 que tem ceifado milhares de vidas e tem contaminado milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma guerra cruel, pois é um inimigo invisível, inimigo muito perigoso. Vivemos a guerra contra a poluição, a guerra contra a fome, a guerra contra o dengue, a guerra contra a AIDS, a guerra contra o tráfico de drogas, guerra contra a corrupção, guerras civis na Síria, guerra no Oriente Médio, crises de fome, crises de falta de água, queimadas no Brasil e nos Estados Unidos. Vivemos um mundo em convulsão e precisamos de pacificadores, precisamos de soluções para todos esses conflitos que assolam a humanidade. Os políticos estão em guerras ideológicas, guerras partidárias, e muitas fake news têm eivados, têm perenizado as redes sociais, trazendo engano, trazendo confusão para as pessoas. E a igreja de Cristo está em guerra contra a guerra, pois a igreja é uma instituição pacificadora. A igreja precisa semear a paz e agir contra a guerra, contra a violência, a imoralidade, homicídio, parricídio, suicídios, contra o pecado em todos os seus aspectos, contra a segunda morte, contra a condenação eterna, contra o inferno, contra o adversário das nossas almas. E a igreja de Cristo está em guerra, mas a igreja de Cristo não usa as armas carnais, mas as armas espirituais. Efésios 6,10, temos lá um arsenal de armas para a igreja usar, de armas para os cristãos usarem, e temos a arma, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. O papel da igreja é um papel de pacificadora. Os cristãos que são pacificadores estão empenhados em construir pontes. No texto sagrado, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está querendo dizer que ele é a ponte, ele é uma grande ponte entre um Deus santo e um pecador perdido. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho pelo qual o homem tem que percorrer para chegar a um Deus bondoso, pelo sacrifício vicário de Jesus, através do qual nós temos acesso pleno e direto à presença do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Sou o caminho, a verdade que revela o estado de perdição do homem, que revela a bondade de Deus e manifesta a sua graça salvífica, e a vida que imortaliza o homem da sua condição adâmica para um estado cristocêntrico, um estado espiritual, conforme a escritura de João capítulo 3, versículos seguintes, quando Jesus diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino, não pode percorrer por esta ponte, a ponte que Jesus é, o caminho que Jesus é. Os cristãos, como pacificadores, são embaixadores de paz. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que ao receber esses poderes, ficar em Jerusalém até que fosse cheio de poder para ser testemunha de Jesus em Samaria e Jerusalém,
até os confins da terra. E aquele texto, aquela escritura, nos qualifica como pacificadores de uma mensagem de paz, uma mensagem salvífica, uma mensagem pacificadora. E no texto sagrado de Mateus, capítulo 5, versículos 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos e filhas de Deus. Queridos, há muitas igrejas combatendo outras igrejas. Participamos do Facebook e vemos muitos irmãos chamando de seita outras igrejas que têm uma doutrina diferente. E nós estamos julgando aqueles por quem Jesus morreu. Em vez de semearmos a paz, estamos semeando contendas, semeando dissensões, intolerância. Na América do Norte havia em certo lugar um fazendeiro muito rico e ao morrer deixou uma fazenda muito grande para 2 filhos gêmeos. E na partilha os 2 filhos se desentenderam e ficaram de mal. E um deles, resolvendo viajar, contratou um engenheiro para construir um muro entre as 2 fazendas, pois ele não queria nem ouvir a voz do seu irmão. Deu uma grande quantia de dinheiro para o engenheiro e disse: eu quero que construa o muro mais alto possível, para que quando eu voltar eu não ouça a voz do meu irmão e não veja sombra de ninguém do outro lado onde meu irmão reside. E viajando o fazendeiro, o engenheiro contratou muitos empregados e, em vez de construir um muro, construiu uma ponte entre o rio que dividia as 2 fazendas, uma ponte enorme. Passando alguns meses, passado alguns anos, o fazendeiro voltou. E ao ver a ponte construída entre as 2 fazendas, ele procurou o engenheiro e o xingou, dizendo: mas eu paguei para que você construísse uma ponte. E o engenheiro, muito calmo, não teve tempo de falar, pois o fazendeiro começou a esganá-lo, a esbofeteá-lo. E durante aquela confusão, o irmão desse fazendeiro que estava de mal, que mandou construir o muro, veio correndo sobre a ponte e começou a espancar o engenheiro, dizendo: por que você está brigando com meu irmão? Seu teimoso, seu feio. E xingava de forma cruel o engenheiro, e o irmão parou de bater no engenheiro. O irmão fazendeiro que mandou construir o muro parou de bater no engenheiro e começou a conversar com seu irmão: mas você veio me socorrer? Sim, você é meu irmão e eu gosto muito de você. E o irmão, ofendido, disse: mas eu pensava que você tinha ódio de mim. Não, eu não tenho ódio nenhum de você, eu estava com muita saudade de você, e ainda bem que você mandou construir esta ponte, para que agora a gente possa se ver, a gente possa se reunir sempre, nós e as nossas famílias. E o irmão que mandou construir o muro ficou muito frustrado e, abraçando seu irmão, chorava, e começaram a se congratular. E o engenheiro, espancado, foi embora. Já estando longe, o fazendeiro que mandou construir o muro chamou o engenheiro para vir receber o seu salário. O engenheiro gritou de longe: não preciso de pagamento, porque eu tenho muitas outras pontes para construir. Aquele engenheiro pacificou 2 irmãos, 2 famílias brigadas, separadas por causa do ódio, por causa da contenda. Que tipo de cristão nós somos? Muitas pessoas participam da reunião de obreiro, na sequência fazem reunião paralela, dizendo: não concordo com o pastor, não concordo com o apóstolo, não concordo com o presbítero. E nós somos partidários da discórdia. Em Efésios 4, o apóstolo está dizendo para que procuremos diligentemente não quebrar o vínculo do Espírito, o elo do Espírito, que é o vínculo da paz, a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. O crente contencioso, o crente contendeiro, que gera contenda na igreja, que briga com as pessoas de fora, além de dar mau exemplo, ele é um destruidor de pontes. Nunca poderia ser um pacificador, e não sendo pacificador, não pode ser tido na conta de filho ou filha de Deus. Querido, já há muitas guerras no mundo, já há muitas confusões entre famílias, entre pais e filhos, entre reinos e reinos, e agora Deus está chamando
milhões de construtores de pontes. Venha você fazer parte desta obra, aceitando o texto sagrado do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5,9. Bem-aventurado, isto é, felicíssimo, muito feliz, extremamente feliz os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos e filhas de Deus. No texto sagrado de Romanos 12, versículo 20, Paulo fala: aquele que convencer um pecador dos seus maus caminhos, salvou uma alma da morte, e amontoará e cobrirá a multidão de pecados, e acrescenta e acumulará brasas vivas sobre a sua cabeça. Isto é santidade, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos irmãos, vamos repensar as nossas atitudes e não vamos nos constituir em construtores de pontes entre igreja e pastores, entre a sociedade e a igreja, entre mulher e marido, entre irmãos e irmãos, entre famílias e famílias, mas vamos aprender, através desse texto sagrado, a habilidade, a aptidão de nos tornarmos construtores de pontes. Vamos nos munir das ferramentas divinas para nos tornarmos pacificadores, e o Espírito Santo nos dará aptidão para entrarmos nesta obra e começarmos a fazer ponte entre um pecador rebelado e um Cristo bondoso. Não fazemos a ponte entre o pecador e o céu, fazemos a ponte entre o pecador e Cristo, pois o caminho que leva a Deus é unicamente Jesus Cristo, pois nesse texto de João, que já lemos, João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Os partidários das igrejas ou das religiões ecumênicas dizem que toda religião leva a Deus, mas não é bem verdade. Quem entrar pelo budismo não vai para Deus, quem entrar pelo islamismo não vai para Deus, quem entrar pelo confessionismo não vai para Deus, quem entrar pelo espiritismo não vai para Deus, porque o único caminho que conduz a Deus é Jesus. Ele fala de forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus se não passar pela ponte, pelo caminho que Jesus é. Que tipo de crente nós temos sido? Que tipo de obreiro nós temos sido? Construtores de muros ou construtores de pontes? Pacificadores ou contenciosos, que criamos guerras, contendas, dissensões entre irmãos e irmãos, entre a igreja e a sociedade? Que nesta noite o Espírito Santo nos ilumine para que aprendamos este novo ofício da fé, para nos tornarmos construtores de pontes. Um abraço a todos, em nome de Jesus.